Olá! Vamos para mais uma aula de História e eu sou a professora Tereza Raquel. Estarei aqui com vocês hoje e espero conseguir te ajudar a entender melhor sobre as fases da vida. E o que as fases da vida têm a ver com a nossa história? Então vamos lá, começando mais uma aulinha. Antes da gente entrar nesse novo assunto, vamos relembrar o que a gente já viu, tá certo? Então, na primeira aula a gente viu sobre a nossa origem, né? Aprendemos mais como pesquisar a nossa origem e como o nosso nome e o nosso sobrenome nos ajuda a entender mais sobre essa origem. Nos ajuda a saber, talvez, de que país vieram os nossos ancestrais e as nossas habilidades, os nossos gostos, né, as nossas preferências também têm relação com a nossa origem. A gente deu uma olhadinha nisso lá na primeira aula. Depois a gente falou sobre como registramos a nossa história. Na verdade, que os documentos ajudam a gente e ajudam todo mundo a saber que a gente existe e onde a gente nasceu, saber informações sobre a gente. E quais foram mesmo esses documentos que a gente viu? Olha, logo que a gente nasce tem a certidão de nascimento, que mostra ali, ó, que certifica, que garante, que fala a verdade, o dia que a gente nasceu, a hora, quem é nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó, tudo tem lá na certidão, né? Aí a gente viu que tem a carteira de identidade, lembra? O RG, Registro Geral, que vem trazendo todas essas informações que tem na certidão de nascimento, só que de forma resumida, de um jeito que dá pra gente levar no bolso, né? E aí tem a nossa foto, a nossa digital, que é esse desenho aqui, essa impressão digital aqui, ó, que fica aqui nas pontinhas do nosso dedo. Tem lá também na nossa RG, e que essa RG é muito importante para garantir a nossa segurança. Lembra? Para evitar que alguém sequestre a gente, leve a gente para longe, porque a gente vai ter ali aquele registro, vai ficar nacional e às vezes até internacional. Então dá para as pessoas encontrarem a gente com mais facilidade, já que o desenho do nosso dedinho aqui não muda. Então não tem como quem pegar a gente, quem sequestrar a gente, fazer um outro documento de identidade falso pra gente, que quando colocar lá a nossa digital, lá no computador de todo mundo das polícias, vai apitar, vai dizer onde é que a gente tá e vai ficar mais fácil de encontrar a gente, tá bom? Então é muito importante ter a carteira de identidade. A gente viu também que a carteirinha de vacinação também é um documento, né? E que todos esses documentos são formas de registrar a nossa história, registrar aí, ó, o nosso crescimento e como onde é que a gente está morando e tudo mais, na forma da história da cidade, da história do mundo, da história do planeta. Fica lá registradinho a nossa história nos documentos também, tá bom? E existem outras formas de registrar isso, né? Outros documentos que são assim, informais, não são menos sérios, mas também servem como documento, como os registros no Instagram, no Facebook, nessas plataformas digitais, né? Também servem como documentos, tá certo? Então a gente viu nossa origem, como registrar nossa história. E agora, você sabia que cada pessoa no mundo tem uma história única? Que a gente tá falando aqui como registrar essa história, né? E será que as histórias se repetem? Será que alguém pode ter uma história igualzinha à minha? As histórias, elas podem ser parecidas, mas nunca são totalmente iguais. Cada pessoa tem uma história única no mundo. Já pensou isso? Como é curioso, como é, no mínimo, engraçado? Pois é. E todo mundo, por mais importante que seja no mundo, pode ser o presidente, pode ser um astronauta, pode ser a pessoa assim, mas todo mundo foi neném. Todo mundo nasceu pequenininho, de uma barriguinha, né? Foi lá, nasceu, mamou, aprendeu a andar, aprendeu a falar, todo mundo. Então, hoje você é criança, mas como será que você vai ser quando você crescer? Quem será que você vai ser quando você crescer? E já de criança você pode já começar a fazer diferença também.
tem uma música que eu acho muito bonitinha. Eu não sei cantar muito bem, mas eu vou recitar aqui alguns versinhos da música para vocês, tá certo? E depois vocês podem pesquisar com a professora de vocês, com a turminha de vocês, quais os nomes dessas pessoas que aparecem nessa música. Quem são elas? Será que elas foram boas ou más? Como foram as histórias delas, histórias que elas escreveram da própria vida? Vamos dar uma olhadinha na música? É assim, ó. Saiba é o nome da música. Quem escreveu foi Arnaldo Antunes. E diz assim, ó. Saiba, todo mundo foi neném. Einstein, Freud e Platão também. Hitler, Bush e Saddam Hussein. Quem tem grana e quem não tem. Saiba, todo mundo teve infância. Maomé já foi criança. Arquimedes, Buda, Galileu e também você e eu. Saiba, todo mundo teve medo, mesmo que seja segredo. Nietzsche e Simone de Beauvoir, Fernandinho Beiramar. Saiba, todo mundo vai morrer. Presidente, general ou rei, anglo-saxão ou muçulmano, todo e qualquer ser humano. Saiba, todo mundo teve pai, quem já foi e quem ainda vai. Lao Tse, Moisés, Ramsés, Pelé, Gandhi, Mike Tyson, Salomé. Saiba, todo mundo teve mãe, índios, africanos e alemães. Nero, Che Guevara, Pinochet. E também eu e você. Eu acho essa música tão linda, gente. E ela mostra como todos nós, por mais diferente que nós sejamos, todo mundo tem semelhanças. Todo mundo nasce de uma mãe, né, de um pai, de uma mãe. Todo mundo é gerado, vai aprender a falar, vai aprender a andar. Passa pelas mesmas fases da vida. Agora, quem essa pessoa vai se tornar, depende da escolha dela. Todos nós, um dia, vamos morrer. Faz parte da vida, faz parte das fases dessa vida. Mas o que a gente vai fazer até lá? Qual é a história de vida que a gente vai deixar na memória das pessoas, na memória histórica? Quem são essas pessoas que aparecem na música? Quem são? Será que elas fizeram bem para as outras pessoas? Será que elas fizeram coisa ruim? Vocês podem pesquisar, podem descobrir, graças aos documentos históricos que elas deixaram pra gente. Pesquisa direitinho. Agora vamos pensar sobre as fases da nossa vida e como a gente pode tornar essa vida, escrever uma linda história com essa vida. Pois bem, cada dia é um dia que a gente vai escrevendo a história da nossa vida. Todo dia a gente tem lá uma página em branco para escrever essa nova história. Agora a gente tem as fases da nossa vida, tá certo? Todo mundo, ó, nasce bebezinho, depois vai aprendendo a andar. Olha aqui as fases da vida numa linha do tempo, né? Aí tem o bebezinho, ele aprendendo a andar. Depois ela aos 4 anos, olha, aprendendo a andar de bicicleta. Aos 6 anos, começando a ir para a escola. Aos 8 anos, ela aprendendo ali a cantar, a dançar. E aos 10, aprendendo um esporte, ó, aprendendo a andar de skate. Essa aí é a linha do tempo da personagem Denise. E a sua linha do tempo? Você pode fazer a sua linha do tempo e observar o quanto que você já cresceu, o quanto que você já aprendeu. Você aí vai aprendendo a contar a sua história. Você tem uma história. Cada pessoa do mundo tem uma história. E todas as histórias são diferentes. Você pode fazer uma linha do tempo dessa e contar a sua história para os seus amigos, para eles conhecerem um pouco mais de vocês. Essa é uma excelente forma de vocês da turma, da sala, né, se conhecerem mais, sabendo um da história do outro. E aí vocês vão refletir quantas coisas vocês já viveram, gente. Quantas histórias nessas fases da vida. Às vezes a gente pensa assim, eu não sei fazer nada, eu nem sei ler, eu nem sei
não sei dançar, eu não sei andar de bicicleta, mas quanta coisa você já sabe, quantas coisas você já aprendeu, né? De quando você nasceu até hoje. Talvez você já saiba comer sozinho, já saiba tomar banho sozinho, já saiba se calçar, já saiba se vestir, coisas que você não sabia quando você era um bebezinho ou quando você tinha 1, 2, 3 aninhos. Não é verdade? Então, fazer essa linha do tempo, eu aposto que vai te ajudar a descobrir mais sobre você mesmo e sobre a sua história. E você pode pedir ajuda de um adulto para saber o dia que você nasceu, ir lá descobrir no calendário mesmo qual é essa data e descobrir com quantos anos você começou a andar, com quantos anos você começou a falar, para ir construindo essa sua linha do tempo, tá bem? E sabia, gente, que assim como a gente, tudo no mundo que a gente constrói também vai mudando, também vai evoluindo, vai crescendo, vai ficando diferente. Tudo muda com o passar do tempo, é verdade. Então, vamos ler esse textozinho rapidinho comigo, falando sobre a mudança de alguns itens, de alguns eletrodomésticos que a gente tem em casa, que a gente utiliza, tá bom? Vamos lá. Os objetos também mudam com o passar do tempo. Alguns mudam apenas de aparência, mas continuam tendo a mesma função, como o telefone. As máquinas de escrever, por exemplo, foram aos poucos substituídas por computadores. Para ouvir músicas, usava-se a vitrola, depois o toca-CDs. E hoje em dia, as pessoas ouvem músicas no computador ou no celular. Então, a televisão, ela também foi mudando com o passar do tempo. Olha como ela era estranha lá atrás, né? Parecia uma caixinha, assim, um botão para ligar, outro, bem pequenininha a tela, né? E aí ela vai mudando, né? Vai ficando mais fininha e com a tela maior, né? Mas a função dela continua a mesma. Aqui a gente tem, ó, a evolução da televisão no passar do tempo, da história. Lá em 1920, ó, há muito tempo atrás. E hoje, a última que aparece aí foi de 2016. Ela bem fininha, bem grandona, né? Mas continua sendo uma televisão. Mas o celular mesmo, ele tem várias funções hoje, né? Ele pode servir para ajudar a gente a se localizar com o GPS, para não se perder, aparece mapa, aparece tudo, para trocar mensagens, para ligar, para fazer chamada de vídeo, né? E você vê a pessoa. O celular salvou bastante gente nesse período de pandemia, né? Faz aulas online através do celular. Mas muita gente teve dificuldade de acompanhar as aulas por falta do celular, não é verdade? Mas então, tudo muda. Os objetos que a gente utiliza vão mudando, às vezes de design, ou seja, o desenho dele vai mudando, como o da televisão, tá certo? E a função vai continuando a mesma. E outros objetos mudam o design, ou seja, o desenho dele, e muda também as funções, né? Ele vai aumentando, vai agregando, de agregar vem de aumentar, de crescer, tá? De começar a abraçar mais funções, tá bom? Ele vai abraçando mais funções, vai ficando mais útil ainda do que já era. Quais objetos na sua casa eram iguais na época da sua avó, na da sua mãe? Quais? Pega alguns aí, fala lá com a tua professora, conta para os teus amigos quais os objetos que eram iguais na época da tua avó, da tua mãe. O talher, gente, a colher, a faca, talvez fosse igual, o copo, né? E outros que mudaram. Faz essa listinha, conversa com a professora, conversa com os adultos da tua casa para montar essa listinha e conversar lá na escola com os teus amigos, tá certo? Para vocês refletirem sobre aqueles objetos que mudaram e os que continuam iguais. Vamos fazer um testezinho para ver se você entendeu esse assunto sobre os objetos mudarem ou não com o passar do tempo? Olha só, aqui a gente tem um relógio. Olha o relógio bem antigo como é que era. Ele ficava preso no cordãozinho e as pessoas guardavam ele no bolso. E hoje em dia, como é que é o relógio? Será que é aquela primeira imagem ali? É a segunda? Ou é a terceira imagem do lado direito da tela? Olha só. Eita, comecei pelo telefone, mas estava falando do relógio. O telefone é o segundo, gente, é o que está embaixo de laranjinha, né? Antigamente ele era assim, ó. Você colocava o número ali, para discar, você tocava no número e girava ele. Aí fazia... Voltando, era engraçado. Eu peguei esse telefone, tá?
E não dava para andar com ele por aí não existia celular. Ele ficava fixo lá na casa da pessoa e você tinha que usar lá. Ou então era um orelhão na rua. Você já viu um orelhão? Procura com tua mãe, com tua avó, com teu pai, com um adulto aí mais velho que você, para saber o que era um orelhão. Era um telefone público que ficava fixo lá na rua. Talvez eles ainda tenham aí no teu bairro para eles mostrar. E hoje em dia o telefone às vezes é sem fio, às vezes é celular, né? Mudou bastante. Eu espero que agora seja o do relógio. Aí, olha aí o do relógio. O relógio de pulso, o relógio de bolso, o relógio de bolso. Hoje em dia a gente usa no pulso, né? E tem gente que nem usa mais relógio de pulso porque vê as horas no celular, que também agregou, abraçou, né? Essa função, aumentou a função dele. A função dele agora não é só mais ligar para alguém. Tem várias funções do celular, né? Inclusive a do relógio. E temos a da televisão aqui, ó. A televisão antiga, essa caixa, né? Com um botão ali, uma caixa grande com um botão para ligar, para o volume. E hoje em dia ela é assim, mais fininha, né? Como tá ali a cinzinha, mas com a tela maior. E às vezes os botões são todos no controle remoto, nem tem mais o botão na TV, não é verdade? E nessa linha do tempo aí, como é que a gente organizaria? Olha aí, qual é o que vem primeiro, gente? E o depois? Né? É o idoso na frente, é o bebê, é o jovem? Ó, a linha do tempo, né? Então a gente começa com o bebezinho, que é o mais novo. O bebê vai vir primeiro, depois ele vai ficar criança, depois ele vai ficar jovem, depois adulto e por último idoso, né? Essas são as fases da vida naturalmente. Às vezes, infelizmente, essa fase é interrompida e as pessoas não chegam a ficarem idosas. Tem gente que tem medo de envelhecer. Eu não tenho medo de envelhecer, não. Eu quero passar por todas as fases da vida, né? Chegar a conhecer todas elas, desfrutar de cada uma, porque são todas diferentes. Então, essa linha do tempo ficaria assim: bebê, criança, jovem, adulto e idoso. Essas seriam as fases da vida, tá bem? Agora fica a sugestão para vocês, né? De reunir as fotos que vocês têm aí, quem sabe fotos bem antigas, que você tenha de quando você ainda estava na barriga da sua mãe, e organizar essa linha do tempo junto com a tua mãe, com o teu pai, ou com um adulto que você goste muito, que goste muito de você e que possa te ajudar nessa tarefa, não é verdade? E depois conversar com a professora, com seus colegas de sala, contando a tua história, conhecendo mais das histórias deles. Quem sabe vocês têm histórias parecidas também, né? Passaram por fases parecidas. Bem, as fases da vida, com certeza vocês devem ter passado, porque as fases da vida são iguais. Bebê, criança, adolescente, jovem, adulto e velhinho, né? A velhice. Mas o que vocês viveram em cada uma dessas fases? O que a gente vive em cada uma das fases é diferente, entendeu? Então, as fases da vida são iguais para todo ser humano. Mas o que a gente vive nessas fases da vida já vai mudar, né? A história, cada um vai ter a sua própria história. E vai depender de como a gente escreve essa história hoje. Cada dia é um dia a mais na nossa história, que a gente está escrevendo ali a nossa história. Bom? Eu espero que essa aula tenha te ajudado a entender mais, a conhecer mais sobre as fases da vida e a entender mais sobre como você pode conhecer mais da tua história e descobrir mais sobre você mesmo e o quanto você já cresceu, já evoluiu nessas fases, quais foram as fases da vida que você já passou, tá certo? Então, até a próxima aula, conto com você, viu? Beijão, tchau, tchau!